Estoura a bomba na manchete, fica a malta indignada, mata a esfola, o diabo a seco, depois vai... Estoura a bomba na manchete, fica a malta indignada, mata a esfola, o diabo a seco, depois vai saber e nada. Diz que o crime não compensa, toma coisa bem pensada. Pensa bem quem assim pensa, depois vai saber e nada. 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 O que se passa neste mundo, tentação é desgarrada na verdade. E no fundo depois vai saber e nada. A montanha pariu um rato, que história tão mal contada. Alarido e desacato, depois vai saber e nada. Ora viva! Boa noite! Boa noite, muito boa noite! Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Zezinho. Sempre esse charme, essa elegância. Bom, hoje, dia 1 de novembro, e por cá festejou-se o Halloween. Que festa tão portuguesa, não é? É como o 4th of July. Halloween é uma moda parva que importámos dos Estados Unidos. Agora, eu acho que devíamos tentar vender-lhes o 13 de maio. Mas eu acho que eles não vão nisso. Nem nisso, nem naqueles galos que mudam de cor conforme a temperatura, não é? Este filtro. Sim, é o chamado galo com pelo. Certo. O galo costuma ter pena, não é? Bom, o Halloween é uma espécie de coisa parva que importámos, que ninguém sabe para que é que serve. É como os submarinos. E os pandure? Exatamente. Obrigado, Portas. Eu tenho a teoria que o domingo de Páscoa é que devia ser o dia de Halloween, não é? Pessoas a sair dos túmulos, mortos-vivos, ao fim de 3 dias. Isso sim é que era o verdadeiro Halloween. Bom, eu neste Halloween mascarei-me de lactose, Zé. Sim. Eu ainda pensei, estive para ir de pólen, mas depois... Desculpa, mas tens um fato de pólen? Tenho um fato de pólen. Que giro. Que giro. E as pessoas todas espirram, mas depois digo assim, não chega. Antes de sair de casa mudei para lactose, que é bem mais nojento. E Zé foi o terror. Batia à porta da malta a dizer... alergias ou gostosuras? Conseguiste enganar. Muito bem. Muito obrigado. São coisas que acontecem. 11 e tal da noite. Bruno, sabes que eu fui ao continente e estavam abóboras com autocolantes a fazer de dentes assustadores e olhos maus? Espera aí, tu disseste... Sim! E se a intenção é assustar as pessoas, eles podiam fazer isso com os autocolantes com o preço dos bifes do lombo. Ora bem, cá para mim uma... é sempre uma... Exato, porque de uma... Eu espero que seja capaz de obter uma bela sopa saborosa, gostosa. Bem. Não espero que tente assustar o mais novo, Zé. Claro que se pudéssemos escolher a fruta e os legumes desta forma, tudo seria muito mais simples. Oh, não, Ora, claro. se o melão mau tivesse cara de mau, eu não tinha necessidade de lhe apertar as extremidades... Pode-o cheirar? Pode-o cheirar, exatamente. Para saber da sua natureza, para saber da sua qualidade. Bom, não leves essa meloa porque ela está com cara de enjoada. Era tudo muito mais fácil. E não compres essas maçãs, estão todas menstruadas, não faz sentido. Bom, não faz sentido mascarar só porque é dia das bruxas. Se vão por aí, no dia do pai, temos que pôr os tomates a sorrir, não é? O dia das bruxas não tem tradição em Portugal. Não tem, não. Nenhuma tradição, Zezinho. E porquê? Porque os portugueses não gostam de brincar com essas coisas. Nada disso. Nós não gostamos de misturar mortos e festas. Exceto se falecer o cavaco. Alegadamente. Alegadamente. Carrossel. É verdade. Aquela tradição que há lá fora, que a seguir a um enterro, há comes e bebes e festa em casa do familiar que morreu, é impensável para nós. Vamos ali para a casa do meu tio Heitor, comer um bacalhauzinho espiritual, abrir uma garrafa de soalheiro que eu lá tenho. Olha, passa-me também a mousse de manga, que eu não acredito que o meu primo Lionel se esbardalhou na DTLC 50 na estrada. O que para nós faz sentido, Zé, são as carpideiras. Isso! A Tudo a noite- chorar. Tristeza. E porquê?
E porquê? Porque a morte é uma coisa muito séria. E para isso nós já temos o Dia dos Finados. Finados é um nome tão bonito. Finados é muito melhor do que o dia dos que bateram a bota ou o dia dos que foram fazer tijolo. Não, o Dia dos Finados é suave. Parece que acabou a pilha às pessoas ou que fecharam para um balanço eterno. É um bocado como Volto Já, que está nas portas das lojas que faliram. E em Beja. E o interior do país parece que está com uma placa a dizer Volto Já. Tá. Temos que dar força ao interior. Viva o interior de Portugal! Vamos embora. Mas, na verdade, se formos a pensar, o verdadeiro susto de Halloween é quando 4 crianças batem à porta para dizer doces ou travessuras e quem abre a porta é o Bibi! Travessuras! Caríssimo Joaquim, trouxe-nos ao Seixal, à Baía do Seixal, um dos melhores restaurantes chineses do mundo. Porque o mundo tem o seu centro aqui, nesta baía. O convidado desta semana começou a trabalhar como jornalista aos 18 anos no Diário de Lisboa, passou pela Associated Press, pela BBC e foi diretor de informação da RTP. Aos 50 anos decidiu que ia começar a dizer tudo o que lhe passava pela cabeça e talvez por isso tenha estado 17 anos afastado da comunicação social. Senhoras e senhores, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, é uma honra, um privilégio do tamanho do mundo receber Joaquim Letria! Obrigado. Obrigado, mestre. Baixemos aos salões. Muito obrigado. Fez boa viagem? Ótima viagem. Sim. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Para aqui? Sim. Foi. Carlos Joaquim, a letria é uma massa que em italiano, ao contrário do que Vossa Excelência pensa, tem vários nomes. Fui investigar. Tivesse o Joaquim nascido em Itália, poderia chamar-se Vermicelli, Que na Toscânia. É o meu. Orati em Bolonha, Minutelli em Veneza, Firmentini em Régio ou Pancardelli em Mantua. Que nome escolheria, Joaquim Letria? Vermicelli. Vermicelli? Vermicelli. Joaquim não pensaria num Joaquim Pancardelli? Não. Vermicelli. Eu vou explicar porquê. E Minutelli, não? Não, também não. Joaquim eu Minutelli. fui Vermicelli. Foi mesmo? Fui. Eu vivia em Londres. Sim. Tinha um contrato de exclusividade com a BBC. Portanto, não podia ser jornalista para o outro lado. Claro. E houve uma publicação que me contratou e que me Assediou. punha a escrever coisas que eu gostava de escrever. E eu tinha que escrever com um pseudónimo. Muito bem. Foi aí que eu descobri o Vermicelli. E assinava como? Giacomo Vermicelli? Não. Kim Vermicelli. Eish. K-I-M, Kim. Kim. My name is Kim Vermicelli. Kim Vermicelli. E assinava Kim Vermicelli para que publicação? Para uma revista, depois veio o Time Out também, mas o verdadeiro, o Time Out inglês. E antes disso era... Você é o Kim Vermicelli da Time Out original? Não. Foi. Joaquim, a sua promessa aos 50 anos de passar a dizer tudo aquilo que lhe passasse pela cabeça mantém-se em vigor ou já amoleceu? Eu acho que não faço promessas que não cumpro. Portanto, consigo as coisas não amolecem. Quando eu digo uma coisa é porque vou fazer. Eu sei que nós estamos pouco habituados a isso, não é? Sim. Eles prometem, depois não fazem nada.
São inconseguimentos. Sim, também. Não, mas eu acho que se calhar eu já antes já era um bocado, dizia tudo. Mas a partir dos 50 resolvi, pá, vou dizer tudo como aos malucos, que era uma coisa que se dizia, era uma frase que se dizia, pá, aquele tipo não tem boca, aquele tipo diz tudo como aos malucos. Pá. Então, isto pode correr bem ou correr mal, esta entrevista. Exatamente, mas eu nunca me preocupei muito com isso. Sabe que a mim também me dizem algumas vezes, tu também dizes tudo como aos malucos. Mas acordou, foi assim um dia de manhã, acordou, não tinha Old Spice, depois de fazer a barba, parar a barba... Não, a barba não faz. Não faz, pois. Portanto, tenho esse tempo de reflexão. É um tempo... Todos os dias penso mais um bocadinho. São simpáticos e têm umas miúdas giras. E vou-vos dizer... Eu não posso dizer isto, até tenho medo por causa do Me Too. No Me Too. Não, e há uma coisa, são muito bem pagos, sobretudo. 17 anos afastado da comunicação social, sente que, como dizia Mick Jagger, you can't always get what you want, é o preço a pagar por se dizer tudo? Ou isto mudou? Eu já pagava. Eu já pagava sempre que tentava mesmo dizer, não era o meu tudo, era dizer a verdade. Sim. Fazer jornalismo. No jornalismo, ainda hoje, mas sempre foi, não é fácil dizer a verdade. E não é, há muitas verdades e é difícil encontrar a verdade. E a minha verdade pode não ser a de outro. E pode, sobretudo, e esse é o perigo, que hoje, sobretudo, está também mais visível, é não ser conveniente a outros. Portanto, nunca foi bom dizer a verdade, mas é um prazer enorme dizer a verdade. Mas as redações e os jornalistas vão dizendo a verdade conforme a posição do tabuleiro que ocupam? A verdade que passa cá para fora muitas vezes prende-se com hierarquias, prende-se com ordenados baixos, prende-se com condições de trabalho... Prende-se com precariedade, prende-se com, sobretudo, coisas que não se agarram porque o mês é muito comprido, ou o dinheiro é curto, ou vais para a rua, ou estás a acabar o estágio, olha que não ficas cá. São pressões muito grandes e lamentáveis. Mas não é só isso, é que depois também tudo é muito manipulado, muito mexido. E não é de agora, isto não é de agora, eu creio que foi sempre. Muito mas agora tem outros aspectos. Eu vivi com a censura. A censura era um regime, como é que eu lhe ia dizer? De merda. Mas claro como água, não é? Sim. Portanto, sabíamos eu ao que íamos. escrevo, eles cortam, não é? Eu quero dizer, eles não deixam, pronto. E havia este respeito mútuo, se quiser. Não. Mas sinto que... Agora não, agora é tudo... Agora há GPS, não é? Antigamente um jornalista conhecia bem a cidade e então vou por aqui, vir aqui e eles não me vão apanhar porque eu apanho o sinal. Dizia meias palavras... Agora não. Agora a gente já olha só para o GPS. O seu regresso de um jejum de 17 anos foi um convite da Fátima Lopes. Foi. Como é que foi esse seu regresso? Para uma versão que eu parece-me na qual se sentiu sempre bem, de entertainer / jornalista / soba. Eu nunca alguém que sabe muito. Eu estou de acordo consigo, mas nunca confundi as coisas, nunca as misturei, pelo menos. O convite da Fátima Lopes e aquilo que eu ali fazia, que eram 10 minutos por semana de conversa com ela, era um pouco isso. Eram 10 minutos de conversa, não eram mais do que isso. Sobre temas que normalmente eu selecionava, escolhia, apresentava, etc. Mas, era uma crónica? Era. Não era uma crónica, porque não era chegar ali e debitar um texto, mas era uma conversinha de 10 minutos. E devo-lhe isso, assim como lhe devo também ter sido despachado,
nestas confusões todas que neste momento atravessam a comunicação social e, em particular, a TVI, que a gente já não sabe quem está de manhã, nem à tarde, nem à noite. E vive. Não, e hoje, ainda por cima, ontem foi o Halloween, a gente ainda não sabe. Porque há mortos-vivos também. Na RTP também há. Mas também na SIC também há e na TVI também há. Na TVI também há, exatamente. De maneira que a gente não percebe bem e eu percebi quase que, olha, afinal deixei de colaborar ali com aqueles porque já não me mandam o táxi buscar. Foi quase por telefone? Não, pelo telefone era uma atenção que eu ficava reconhecido. Saiu à porta de casa e não estava lá o táxi? Não, a senhora que costumava chamar o táxi disse, olha, hoje não há táxi, não vai haver mais táxi porque acabou. Pronto. Bruno, tu também já sofreste assim algum afastamento? Muito, José. De resto, concordo inteiramente com o nosso querido convidado Joaquim Letria. Eu quase tudo o que digo ou faço aqui no nosso programa cria-me bastante afastamento, sobretudo no que diz respeito à minha família. A tua própria família? Minha própria família. Olha, aquele meu primo que uma vez disse que era bêbado, já não me fala. O meu cunhado que andava no Gamanço acabou, também nunca mais me disse nada. Quer dizer, é muito difícil uma pessoa exercer a sua liberdade de expressão aqui, Zé. Sim, e sobretudo porque, eventualmente, um dia o teu táxi pode também já não ser. Estava a ver. Coragem, Bruno. Coragem. Não, Diga. O táxi não faz falta nenhuma, porque agora há Uber, pá. Pois é. Eu prefiro a Uber. Obrigado, Uber, Joaquim, obrigado. Há Cabify, há tantas outras Exatamente. coisas que vieram, de alguma forma, desregular isto tudo. Exatamente. Sendo o Joaquim um homem viajado, não é esquisito na hora de comer. E todas as gastronomias lhe servem, a chinesa incluída. Por isso, um dos seus poisos preferidos para comer é no Seixal. Foi à mesa do amigo U que demos uma verdadeira volta ao mundo, fomos comer ao U. Caríssimo Joaquim, trouxe-nos ao Seixal, à Baía do Seixal, um dos melhores restaurantes chineses do mundo. Porque o mundo tem o seu centro aqui, nesta baía. Sabe, a última vez que eu ouvi falar no centro do mundo foi o Salvador Dalí que queria que eu me ajoelhasse numa entrevista que lhe fiz em La Higuera. Sim, em Cadaqués, na casa dele. Em 75, sim. Aliás, a RTP tem essa entrevista. É essa e o Machel. Eu acompanhei o Samora Machel na viagem que ele fez do Refumo ao Maputo. A África é um sítio que me fascina, sempre me fascinou. Eu fui preso 2 vezes no Quénia. E eu no Sudão. Eu fui preso no Sudão, exatamente. É um bacalhau. Eu vou provar este Xiaomi, que está com um aspecto maravilhoso. Estudou no Colégio Moderno. 2 anos. O meu tempo era Maria de Jesus Barroso, Muito bem. que era quem dirigia o colégio na altura. Era o Dr. Mário Soares, que era um advogado na altura, na Baixa. Mas lembro-me dele, cada vez que saía da cadeia era uma festa no colégio. E a doutora Maria de Jesus foi a minha professora de filosofia. Era boa professora. Era uma boa professora. Chata, mas boa professora. Estou a comer que nem uma besta e o meu amigo nada. Mas Tenho que estar a falar, mas eu depois eu vingo. Depois fica caladinho aí, como eu como uma besta. Então, mas é assim. Estás a gravar, Xaber? É que o Joaquim não pode comer 2 sobremesas. Não, mas é só uma sobremesa. Eu ainda não comi nenhuma. Epá, nem eu. Às horas que aqui dá. Dobra-se assim e transforma-se uma sobremesa num avião que vai aterrar aonde? No aeroporto do Montijo. Não, no Montijo não. Casas sim, barracas não. Povo quer habitação. Senhor Hugo. Frutas da casa, está bem? E frutas da casa, Epá, está bem? sim. Está bem? O senhor Hugo corta as frutas
só com o pensamento, não é? Exato, pensa, e daí? À vontade, está bem? Obrigado. Não, muito obrigado. Até já, Sr. Hugo. Viagens favoritas? Há uma zona que eu confesso que sou adicto, não é? Que é a Índia, um pouco por toda a Índia. E Rajastão, Goa, lá em cima, Punjab. Há sítios que eu gosto muito, pá, que é o Laos, o Camboja e o Vietnã. O Vietnã passa-me completamente. Gosto muito de Espanha e dos espanhóis. É a gente que bate com o tacão, sabe? Nós andamos em pontas. Pode ser uma besta, mas ao menos, olha, eu sou a besta. Não é? A besta sou eu. Exatamente. O que é que os homens escorpiões entre os 8 e 13 têm de muito especial? Quem quer que nasça entre 8 e 13 de novembro é fantástico. Dizem todos mal da gente. Quando a gente diz, temos qual é o teu signo, escorpião? Não é? Só sei que o meu signo chinês é cabra, do resto não sei mais nada. Eu sou serpente. Serpente? Mas depois em signo alentejano sou vaca martelenga. Eu acho que Joaquim em signo alentejano é javali. Sei lá, pá. Ainda acabamos todos a votar no pano. Se nos contar... Isso não se pode almoçar consigo, pá. Pois não. Nunca mais. Nunca pá. mais. Toda a gente fica a saber tudo e a ver e tudo. É as desvantagens de comer nu. Antes nu do que nu. Mas come-se bem nu. Come-se bem nu. Eu sempre que posso agora vou ao Seixal comer nu. E ele é muito... Veja lá. Não, o é um restaurante na Baía do Seixal. Chinês é só no U. Se me disser porque é que foi preso no Sudão, eu digo-lhe porque é que fui preso no Quénia. Não, eu fui preso no Sudão por uma razão simples e estúpida, administrativa. Eu, na altura, trabalhava na ANOP, aqui. Sim. E Isso ANOP é o quê? A ANOP era uma agência de supermercado? notícias. Era uma agência de notícias, não. Agência Nacional... A antiga Lusa? Ainda antes da Lusa, depois da ANOP ainda houve a ANP, etc. Mas era a ANOP. E eu tinha um passaporte que tinha o carimbo e o visto de Tel Aviv, onde eu tinha estado há pouco tempo, também antes, em serviço. E quando me mandaram para o Sudão, onde havia um conflito que queriam que eu acompanhasse... Que ainda se mantém. Aquela zona que nunca deixou de haver, mas quando me mandaram para lá, eu chamei a atenção da secretaria, de quem tratava dessas coisas, e disse, pá, pede-me outro passaporte. Que eu com este passaporte, com um passaporte com Tel Aviv... Com Tel Aviv e, portanto, com Israel no passaporte, eles não me vão deixar entrar. Não, foi trigo limpo, farinha a par. Não é? Ele primeiro olhou para o passaporte, olhou para mim, olhou para o passaporte, foram quase 5 minutos a estudar o passaporte e a estudar-me a mim. Depois mandou vir outro, também mais 5 minutos, a estudar o passaporte e a mim. E às tantas já eram 5. A 5 minutos cada um, você já estava ali já estava ali há bastante tempo. Parecia as entradas agora dos Estados Unidos, não é? Da imigração. E pronto, e depois recambiaram para Roma, foi uma sorte que eu tive, porque o primeiro avião que saía era para Roma e meteram-me num avião da Alitalia e fui parar a Roma, onde tive 4 dias maravilhosos. Imagino se chegava ao Olhão ou ao Quarteiro. Que horror. Não. Mandaram-me para Roma, que foi ótimo. Eu fui preso no Quénia. Portanto, a minha prisão é uma prisão relativa. Sim, a minha também. Não tive numa cela, não tive... Só que fui retido. Fui retido. Eu fui detido na rua do Hotel Norfolk, em Nairobi, porque estava a tirar fotografias a galinhas e galos que havia à porta da esquadra principal. Um espião. Safei-me porque trazia a chave do hotel, que é um hotel caríssimo e que na altura... pronto, este gajo está naquele hotel... Não está a roubar galinhas. Não está a roubar galinhas, ou pelo menos rouba-as em contentores, não as rouba individualmente. Safei-me.
No dia a seguir, venho de uma visita daquelas de ver elefantes e a bicheza que por ali anda, no Lago Nakuru, na Naivasha, ali naquela zona, e estou a fotografar também os prédios de Nairobi. Paro num sinal vermelho, o motorista para no sinal vermelho, abre-se a porta da Toyota Ace e sai-me um tipo com uma AK-47 e leva-me, tudo aos gritos, um homem com uma cicatriz aqui. Secret Service of Kenya! My boss wants to talk with you! E eu, oh meu Deus, o que é que eu fiz? Lá dei os rolos, não dei as máquinas, queriam ficar com as máquinas, eu não dei. Disse só, as fotografias é black and white. Racismo! Racismo! Não! As fotografias! Então a gente vai revelar isto, passo cá amanhã, só ver aqui fotos comprometedoras. Claro que revelaram aquilo a cores, tudo o que lá estava. A minha bicheza toda africana afogou-se no mar da química colorida. Perdeu isso. Foi assim a minha história da minha detenção no Quênia. Não, eu animais... E tu, Bruninho? Já estiveste preso? Já aconteceu também mais do que uma vez. Estive preso, fiquei preso num elevador. Mas pronto, nunca se sabe, não é? Uma pessoa tem que ser sempre uns objetivos um pouco mais... pode ser que aconteça... Mas não foi em Beja. Não foi... Não há elevadores em Beja, não é? Não há elevadores sociais. Elevadores sociais em Beja não há. Casas sim, barracas não. Beja quer elevação. Casas sim. Bom... Mas é que eu fui preso no Largo do Rato, pá. Não lhe tinha contado esta, que é muito mais interessante. Para ir à Maria da Fonseca? Não, para ir para a esquadra ali... Logo ao lado? Daquela, na esquina do Rato, ao pé do Partido Socialista. Sim. Porque o carro onde eu ia, com um amigo, o carro era do meu amigo, o carro partiu o acelerador. Portanto, o cabo do acelerador... O carro ficou ali e o meu amigo resolveu meter o ombro no carro, eu meti o ombro do outro lado para empurrarmos o carro para cima de passeio. Aquilo, havia aquela inclinação, não aguentámos, o carro começou a andar para trás. Passou uma tangente com as portas abertas e tudo. Passou uma tangente ao sinaleiro. Sim. Quando nós lá chegámos abaixo, tivemos a sorte de não mataram o cabeça de giz? Não matar ninguém, não magoar ninguém. Mas quando lá chegámos abaixo, o homem estava branco e dizia, já para a esquadra. Vai tudo para o Torel. Não, já para a esquadra. E depois chegaram lá, começaram a ver os nomes das pessoas e disseram, Mário Zambojal, você é aquele gajo que escreve na bola? Então pronto. Viemos para a rua. O Sudão e o Largo do Rato é muito parecido. Um grande abraço ao Mário Zambojal, que é um homem extraordinário que consegue viver com a mesma mulher há muitos anos, em casas diferentes. Que eu acho que é sabedoria. É verdade. Aos 18 anos, no Diário de Lisboa, foi lá parar como? A bater à porta. Mês e meio a bater à porta e a pedir para ser recebido pelo Dr. Mário Neves, que era o diretor adjunto do Diário de Lisboa, que era um grande jornalista, que me perguntou, você quer ser jornalista ou quer um emprego? Eu disse, não, eu queria ser jornalista. É que se quer um emprego, arranjo-lhe um emprego na Feira das Indústrias. E ganhava muito mais do que no Diário de Lisboa. Não, eu quero ser jornalista. E pronto, entrei a substituir quem estava de folga, quem estava de férias, quem estava doente. Ganhava 50 escudos por dia. Quando não trabalhava, não ganhava. E tive assim uns 8 meses. Hoje não se ganha muito mais. E também quando não se trabalha, também não se ganha. Não, e não tem essa esperança a seguir. E depois, olha, depois aguentei aquele tempo e gostei e aprendi. E às tantas já me davam coisas para fazer. Qual foi a primeira? Foi um incêndiozinho? O que é que foi fazer primeiro? Foi na avenida onde era a Embaixada dos Estados Unidos, como é que se chama aquela que sobe para a Polícia Judiciária. Sim, é a que vem do Conde Redondo? Exatamente. Um incêndio no Conde Redondo? Um incêndio. E pronto, e mandaram-me lá, não havia mais ninguém, era hora do almoço, e dizer, pá, vai lá tu. E lá está. E foi o meu primeiro incêndio. Infelizmente, depois
estive em grandes incêndios pela vida fora. Dos personagens do tempo do Diário de Lisboa, fala de um colega mais velho que tinha entrevistado o Hitler e que se tinha depois transformado e tornado num nazi. Mas era boa pessoa, diz o Joaquim. Digo. Como é que isso é possível, ser nazi e boa pessoa? Porque são... Explique-me isso. Esse senhor chamava-se Félix Correia. É dos homens mais interessantes que eu conheci na minha vida. Era um homem... Era um senhor, para começar. E depois, ainda muito jovem, foi enviado pelo jornal para que trabalhava, que era o Século, à Alemanha, entrevistar o Hitler naquele período, 33, 36, sim, em que ainda não havia guerra, nem o genocídio não tinha... Mas já havia ali indicações que a coisa... E ele veio de lá completamente fascinado pelo Hitler. A tal ponto que quando depois começa o conflito e o Hitler transforma-se no que a gente sabe em que se transformou e em tudo isso que aconteceu, ele foi nomeado diretor da revista Esfera, que era a revista de propaganda alemã aqui em Lisboa. Muito bem. Esse meu amigo, Félix Correia, nunca deixou de ser. E eu nunca deixei de ter uma grande estima, portanto, consideração para si e amizade. A amizade prevalece zonas menos claras ou mais sombrias do caráter de cada um. Não é, eu não tenho essa clubite, não é? Olha, aquele é porque é do partido tal, aquele não interessa. Tá ou bem, é do, mas o Joaquim leu umas coisas, cheira-me 2 ou 3 livros e sabe o que é que o Partido Nacionalista Alemão ele também tinha lido. Nos fez a todos. Eu discutia com ele, que era uma coisa que me dava muito prazer, e ele discutia comigo, mas ele vivia numa ilusão. Muito bem. Que era... Nitidamente. Sim, porque ele achava que tudo o que se dizia de mal do que se passava na Alemanha era propaganda, nada daquilo era verdade. Qual foi o maior malfeitor que entrevistou? Mas espera aí, já lá vou o malfeitor. Deixe-me acabar a história... Eu a tentar dar-lhe a volta, Bruno, mas não consigo. Deixe-me contar o resto da história deste homem, porque ele merece. Eu não me esqueço, o meu amigo Pedro Albim, que infelizmente já cá não está, que era do Partido Comunista, que foi preso no Porto, teve 2 anos preso pela PIDE, e quando voltou à redação do Diário de Lisboa, o Félix Correia, de que estávamos a falar, o tal nazi, atravessou a redação com lágrimas nos olhos e foi o primeiro a abraçar o Albim. Portanto, como vê, as coisas não... O preto e o branco... Você há bocado falava o preto e o branco, por isso foi preso e foi bem feito. Em Nairobi. O preto e o branco, entre o preto e o branco há grandes nuances e grandes coisas. E há a natureza humana e há e a complexidade. E a complexidade. Qual foi o maior malfeitor? O maior malfeitor. Sei lá. O maior malfeitor. Não sei. Escolha um que já está morto. Estamos no dia de finados, quer dizer, se calhar ainda dá. Não, malfeitor, não. Eu perguntei-lhe se ele tinha sido ele que tinha mandado matar o Che Guevara. Eu estava na Bolívia quando aconteceu a morte do Che Guevara. E cobri todo esse conflito ainda, nas Minas. E essa pergunta foi feita a quem? Ao Presidente da República, René Barrientos. Boliviano. Boliviano, Presidente da Bolívia, que era um militar, era um general. E perguntei-lhe se tinha sido ele que tinha mandado matar o Che Guevara. Ele disse-me que não tinha sido. Embora assumindo tudo o que aconteceu e tudo o que se passou e a sua posição contra o Che Guevara. Mas depois também, mais tarde, e pela história, porque isto hoje, cada vez mais, é o tempo que nos vai ensinando e mostrando as coisas e a verdade, a tal verdade que falávamos no princípio. Vamos vendo e ela só aparece no fim. Isto não é como começa, é como acaba. É como acaba. E ele não tinha sido ele que tinha mandado matar o Che Guevara.
tinha sido dos serviços americanos. Obviamente que ele... Deu-lhes a morada, provavelmente. Tudo bem. Olha, o fulano está ali. Mas não foi ele. Agora, talvez tenha sido o homem mais a esse nível de malfeitoria Que entrevistou. que eu entrevistei. Depois, por falar em grandes entrevistas e grandes nomes da história, houve duas personagens que este homem, o Joaquim, entrevistou. O Dalí e o Samora Machel. Pelo menos nenhum deles era surreal. Eram dois homens extraordinários. Vamos recordar estas entrevistas que fomos buscar ao arquivo da RTP. Um trabalho extraordinário. Vejam. Perpiñán, si no hubiera existido, nosotros estaríamos todos en Australia, que sería una cosa tristísima. Porque hay aquello que se llama la deriva de los continentes, que se produjo, como usted sabe, hace trillones y trillones de años, y el único sitio que preservó Europa es exactamente donde se encuentra hoy, edificada la estación de Perpiñán. ¿Es verdad que consideró su pintura una mierda? No, eso no es exacto. Es que los periodistas... Pero fue publicado. Sí, los periodistas quieren hacer siempre más Dalí que Dalí. Entonces yo lo que dije era una cosa muy modesta. Dijo que considerándome al lado de los grandes pintores del Renacimiento, de Rafael, de Velázquez o de Vermeer, mi pintura valía muy poca cosa. Pero no dije nunca que era una mierda, porque además la palabra mierda no entra en mi vocabulario. Porquê este séquito de gigolos, de pedrastas, de mulheres bonitas e pintores esperançados? Que são as mulheres bonitas para este velho que confessou suas relações homossexuais com García Lorca e outros? Eso las usamos todos porque están en pocas partes, pero se contagian. Nos contagian. O sea, estar con gente joven y guapa contagia. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y saludos al pueblo portugués, de mi parte. Instrutor, tá bom? Sabe? Tá bom? O que é que faz aqui? Instrutor ou comandante? Recentemente, o presidente Samora Machel, na Xingué, disse que a face da África Austral se ia transformar em breve. Já está. Já está. Podia-nos falar disso? Já está. Há novo tipo de relações, mesmo incluindo a África do Sul. A África do Sul vai mudar a sua política. A África do Sul vai mudar a sua política. O tipo de relações, a face da África Austral está mudada. Não é preciso olhar. E Moçambique será modelo para isso. Eu diria ao povo português para fazer o combate para se libertar. Apoiar a linha justa. Penso que vai ser estabelecida em Portugal. Mas essa linha orientada profundamente para melhorar as condições do povo português. E poderia dizer aos pequenos intelectuais de Portugal para irem à prática e frequentar menos os cafés e os ice creams. Para os nossos espectadores mais novos, fazer só aqui, pôr-vos dentro do contexto. O senhor de bigode e ar alucinado com que o Joaquim Letria estava a falar é o dono da máscara da Casa de Papel, a série da Netflix. Muito bem. Joaquim, o Samora Machel era um homem brilhante. Era muito brilhante, era um amigo de Portugal. Aliás, haverá gente que se recorda na visita dele a Portugal, a visita oficial aqui, quando o Presidente da República era o General Ramalhianes, o sucesso dele pelo país todo foi uma coisa fantástica. Um entusiasmo, uma energia. Sim, e era um homem que gostava de Portugal e dos portugueses. Não é? Aliás, uma preocupação sempre dele era dizer que a guerra não era contra Portugal, a guerra não era contra os portugueses, a guerra era contra o colonialismo e o sistema, mas de maneira nenhuma. E era um homem, de facto, muito inteligente, muito inteligente. Muito acima da média. Ao contrário das anedotas que puseram para aí a correr, naquela altura, sim, que só procuravam
diminuir. Diminuir, mas aquelas operações de propaganda negra que nós conhecemos noutros sítios. Mas no isto... Chile também tinha sido usada, etc. Portanto, fizeram muito isso com o Machel aqui em Portugal. Onde é que estava no 25 de Abril de 74? 25 de Abril de 74. Estava em Kitzbühel. Kitzbühel. Bühel. Where is Kitzbühel? Austria. Oostenrijk? Ja. Up in the mountain. Ah, que lindo. Fazer o quê? Ski? Nein. Chocolate quente? Nein. Namorar? Ja. Jawohl! Ja. Schnell. Mas em que língua namorava nessa altura, em 74? Namorava em inglês porque a minha contraparte, o contraponto, com quem eu contracenava, exatamente. A atriz com quem eu contracenava, era grega. Que lindo. De maneira que eu, o grego, só o clássico, ela só falava o grego moderno, de maneira que achávamos que era melhor falar em inglês, até porque nos conhecíamos e a nossa origem era Londres. Joaquim, mas... Ambos trabalhávamos na BBC. Então, e é uma história muito bonita foi também. Foi lá para cima beber chocolatinho quente, dar uns beijinhos na senhora grega, viu-se grego volta e meia. Quando é que lhe toca ao telefone a dizer, houve uma revolução em Portugal? Você já acha que havia telemóvel? Telefone. Na residencial. Ich habe eine Joaquim-letria! Não. Ninguém sabia onde é que eu estava. Isso foi um drama. É tipo 007 faz amor assim sem montanhas, não é? Não. Eu disse em Londres que ia fazer uma viagem e... Eu creio, não me recordo bem para onde é que sugeri que ia, mas não disse para onde é que ia. Disse que eu vou ali, já vem. Estes dias ninguém contava com coisa nenhuma e, portanto, fui. E fui, ainda por cima, com estes rapazes que faliram agora, o Thomas Cook, não é? Sim. Que eram umas viagens especiais, que um gajo pagava a ida, a volta de avião e a estadia. Ainda lhe ofereceram umas meias de cachemira lindas. Não ofereceram nada. Agora, tinha um inconveniente. A gente não podia mudar a data do voo. Claro. Não é? Era naquele dia para lá e o outro dia para cá. Portanto, eu só soube do 25 de Abril a 27. Não é? Houve aí uns rapazes muito antifascistas que onde é que estavam no 25 de Abril, mas antes do 25 de Abril eu não me lembro deles. E eu, nessa altura, tinha muitos amigos presos e eu próprio andei num período de uma certa clandestinidade. Houve um amigo seu que o protegeu de tal forma que teve preso e nunca o entregou? Assim? Houve dois, mas sobretudo um que é muito meu amigo. Talvez, uma pessoa muito especial? Para mim, naturalmente que é. Sim. É uma pessoa que foi torturada durante 14 dias. Quando digo torturada, não é pancada, não é... Por acaso foi humilhado e foi... mas foram 14 dias de sono. O que, se alguém experimentar, é muito complicado. E não falou em mim, nem falou em ninguém. Mas se ele tem aberto a boca um bocadinho, o Quinzinho tinha embarcado que nem uma seta. Também de direito a António Maria Cardoso e depois a Peniche. E isto não se esquece. Ainda é vivo esse seu amigo? É vivo. Quer-nos dizer quem é? Francisco Chaves do Reco Fernandes. Vive no Rio de Janeiro. Porque eu vou-lhe contar uma que se calhar nem o Partido Comunista, nem o Jerónimo de Sousa conhece. É que... Como é que é possível? Portanto, camarada e amigo, tanto Joaquim Letria, portanto, o camarada e amigo, tanto deve saber, e portanto, o Jerónimo de Sousa tudo sabe. Portanto... Não sabe, esta não sabe. Então? É que quando este meu amigo saiu da cadeia, onde não teve preso, porque não foi condenado, porque não falou, e portanto não havia provas para o incriminarem, nem sequer o julgarem, ao contrário de outros que falaram muito, parecia o cor da Gulbenkian,
e falaram todos uns nos outros, foi tudo dentro, não é? E cumpriram pena. Este meu amigo, quando saiu, não vinha bem, não é? Como se deve calcular depois de ter passado o que passou, além dos 6 meses de curro ali no Aljube, não é? E o Partido Comunista, nessa altura, a que ele pertencia, e eu também, nessa fase, o Partido Comunista convida-o para passar à clandestinidade. Simpatia. E o meu querido Francisco pegou um bilhete de avião e só parou no Rio de Janeiro. Nunca mais, até hoje, vem cá, somos amigos, tem uma filha a estudar em Espinho, a estudar não, a trabalhar em Espinho, mas estudou cá, e é um amigo muito, muito especial por esse motivo. Fica feito aqui e porque também tenho poucos amigos, e os amigos que tenho conto-os pelos dedos, mas... Tudo gente com coluna vertebral, como se quer. Quer dizer, é gente especial, é gente porque eu sou capaz de fazer tudo e sei que se eles precisassem também, se eu precisasse, eles também faziam por mim. Outros, infelizmente, já desapareceram, não era só o Francisco, mas a amizade é o elixir. Marca muito. Os jornalistas como o Letria são como os carros clássicos, nunca passam de moda e até valorizam com o tempo. Por isso, pegámos num intemporal de Soto, carro da infância do nosso convidado, e fomos com ele dar uma volta pela zona ribeirinha do Seixal. Viva o Seixal! Fizemos a fineza de, com muita dificuldade, de arranjar um carro igual ao do seu padrinho e do seu avô. Um de Soto. Que carro é este? É um carro em que eu andei muito. Andava lá atrás, às vezes em pé, que tem trepotã. E depois os carros passavam do padrinho para o avô e do avô para o padrinho. O padrinho era um homem de posses. E o avô era esperto. O avô então... sujeitava-se. Bom, é para onde? Olhar, né? Snooker, um bilhar, uma carambola. Então vamos a uma carambola, Joaquim? Vamos dar uma carambola ali na charneca. Vamos embora. O senhor que me emprestou o carro disse-me assim, é que isto não trava esta branda. Tá bem. Toma lá um carro de não sei quantos mil euros, mas ele não trava. E efetivamente não trava. Está bem uma festa. Pá. O tipo que me emprestou o carro estava com os tintins, mas assim deste tamanho. Estava não, está. Esse carro andava por Lisboa e quando passávamos pelos sinaleiros batiam uma grande palma, pá. Tal! Isto é um voo perigoso, hein? Porque isto pode se embrulhar tudo, não é? Se agora ligássemos aqui a telefonia e isto tocasse, era um espetáculo, mas provavelmente não toca. É capaz de dar alguma música de 1942. Vossa Excelência é do Benfica, não é? Vossa Excelência, desde 4 anos que é do Benfica. 4 anos, quer dizer, que eu me lembro. Como é que um homem como o Joaquim vê este domínio do futebol? Vejo isto como vejo a política. E a gente percebe as manipulações e percebe o que é que acontece e as campanhas negras e os assassínios de caráter. Quando é que percebeu que não lhe apetecia compactuar? Desde sempre. Estive anos com o general Ramalhiano na presidência da República. Quando ele me fez aquele convite para ir para Belém, dei-me o trabalho de ir a Paris, falar com um velho amigo meu, que eu tinha conhecido no meu tempo da Associated Press, etc., que era o Pierre Selinger. E ele disse-me, olha, vais aprender mais no tempo que lá estiveres do que no resto da vida toda como jornalista. E ele tinha razão. Estes bancos para fazer o amor deviam ser extraordinários. Bora, é para onde? Bora. Senta-te lá e não estragues nada, se faz favor. Vá.
Relíquia sou eu, pá. É para onde? Vai, meu amigo? É ali para o pé dos semáforos. Para o pé dos semáforos, não Ao é pé dos simples. semáforos? Como é que te chamas? Está com o... Miguel. É? Andar num carro destes, já viu? Eu não andava num carro destes há 60 anos ou mais, pá. Há 70 anos. 46. Alguma vez imaginou que ia andar num de Soto? De boleia. Eu dou sempre boleia, Joaquim. Eu também, eu não guio, mas eu também sou favorável à boleia porque compreendo. Há muitos anos que dou boleia porque tenho conhecido pessoas incríveis. Quem pede boleia, nunca conheci ninguém que quisesse fazer mal a alguém tanto a pedir boleia. Exatamente. Miguel, felicidades. Felicidades, Miguel. Obrigado, hein? Obrigado, eu. Não faço ideia onde estou. Eu também não. Venho aqui ainda direito. Olha, então chegámos. Real Clube Valcavala. E esta, hein? Feche? Feche. Zé Pedro, deixa-me só dizer uma coisa que eu não disse ali. O meu avô andava nestes carros e era natural que andasse. É um carro de 46. A Segunda Guerra Mundial acabou em 45. Não havia indústria automóvel na Europa. Não havia carros europeus produzidos. Vinha tudo da América. Portanto, os carros que havia em Portugal eram todos americanos, vinham todos da América. E o que vinha era disto. Isto não era mau. Não, havia alguns, o Dodge, o Studebaker, carros fantásticos. Olha, Detroit já faliu, agora andam de Toyota na América. Toyotas e Nissans, é verdade. Agora os vi todos ali de Toyota. Amigo Joaquim, faz o seu percurso na Rádio Clube Português, trabalha na Flama, uma revista que eu acho que de alguma forma foi importante porque lhe abre as portas de um entretenimento. Eu na Flama tinha um estatuto muito especial, que era, eu tinha o compromisso de, uma vez por semana, que a revista era semanal, eu tinha que entregar uma entrevista, ou ter uma entrevista, ou ter uma reportagem. Muito bem. E pronto, não se sentava na redação da Flama. Não era um daqueles desgraçados que se fartavam de trabalhar para a revista sair. Eu tinha o privilégio de fazer isto. Mas sim, senhor, tive e tenho muito orgulho em trabalhar na Flama, que foi uma revista famosa. Foi um dos diretores de informação da RTP, desta casa. Em 78, depois de sair da RTP com a vitória da AD, é convidado a sair. Não lhe chamaram outro táxi, né? Foi outra vez a senhora. Olha, não. Quando é que sai da RTP? Não, em 78 saí eu. Chamou o seu próprio táxi? Mandei-os dar uma volta ao Bilhar Grande. Muito bem. E fui fazer um jornal, o Tal e Qual. Era aí que eu queria chegar. O Tal e Qual, eu faço o Tal e Qual. Já antes tinha feito outro jornal, que tinha sido o semanário O Jornal. Isto em 74. Sim. Depois saí do jornal, é quando vou para a ANOP e que depois sou preso lá em Khartoum, no Sudão. Sim, no Sudão. E em 78 eu tinha um programa que se chamava Tal e Qual. E o Tal e Qual é um spin-off de um programa de televisão? O Tal e Qual era um programa de televisão, exatamente. Sim, que depois saiu cá para fora. Agora imagino, depois vai-se saber e nada, não é? E não me mandam apanhar um táxi, mas dizem, olha, para a semana já não há programa. Desculpa lá. Provavelmente. Foi isso que fizeram. E eu, o que fiz foi, não há programa, então vou fazer um jornal. E na semana seguinte eu consegui sair com um jornal chamado Tal e Qual, com as rubricas que o programa tinha. O Tal e Qual teve a inteligência de ter um preço muito específico, que era? Era o troco do Expresso. Exatamente. Comprava-se o Expresso com 500 escudos, com 100 escudos, quanto é que custava? Não, meu Deus, a informação era barata naquele tempo. O Expresso custava 15 escudos. E as pessoas pagavam com uma nota de 20? As pessoas pagavam com uma nota de 20. Tal e Qual custava 5. O Tal e Qual custava 5, portanto, dê-me aí o Tal e Qual, não é? E passou a ser o troco do Expresso.
O resultado é que eu digo em muito pouco tempo, e não tinha nada a ver com o Expresso, naturalmente, era um jornalismo diferente, com uma virtude muito especial, que era dizer o que os outros não diziam. A imprensa naquela altura estava quase como atualmente, não dizia nada. Não. E então nós contávamos as histórias e revelávamos as coisas e denunciávamos as situações. Já voltamos ao tal e qual, porque vamos ficar agora com um dos mais recentes sucessos da música portuguesa. Filho de pais brasileiros, nascido e criado na cidade do Porto, ele tomou o país de assalto no programa The Voice, aqui na RTP, e desde então não tem parado. Senhoras e senhores, Tiago Nacarato. 1, 2, 3, 1, 2, 3. De uma dança nasceu algo que eu não sei como explicar. Sinto, simplesmente sinto, e pouco mais tenho a contar. Meu coração dentro do peito agora vive a palpitar. Grito, simplesmente grito, a vida é boa de se viver. E há no mundo quem me faça sorrir como ela me faz. E há na vida quem me faça dizer, mesmo que a seleção falhe um penalti em plena decisão, a vida é boa de se levar. Sinto que o melhor da vida é poder aproveitar, minuto atrás de minuto, de um vai e vem no mesmo lugar, com a minha mão na anca dela, girando sem pisar os pés. Bonito, isto é tão bonito, que canto sem desafinar. Que há no mundo quem me faça sorrir como ela me faz. E há na vida quem me faça dizer, mesmo que a televisão mostre o Benfica campeão, a vida é boa de se levar. Mesmo que a televisão diga que este ano não há verão, a vida é boa de se levar. Faça sorrir como ela me faz. E há na vida quem me faça dizer, mesmo que um dia as finanças se lembrem das minhas poupanças, a vida é boa de se levar. Mesmo que se acabe o estoque da tão bem-vinda Superboc, a vida é boa, a vida é tão boa, a vida é mesmo boa de se levar. Tiago Nacarato! Caríssimo! Muito obrigado. Estás crescido? Estou agora no Rio de Janeiro. Olha, lugar comum. Exatamente. Ainda és daquelas pessoas que lança CDs. Pois é, um bocado inesperado nos dias de hoje, não é? Parabéns. Obrigado. E parabéns à tua mãe, que dedicas este disco à tua mãe. Porquê? Então, porque ela é realmente a grande fã, a grande companheira que desde dos concertos com ninguém à frente até às casas esgotadas. Ela está lá sempre. Ela está lá sempre. Até no Brasil vai a todo lado. Então eu acho que ela merece esse agradecimento. Eu, se tivesse é um sincero. filho como tu, também andava atrás dele. Olha, concertos marcados, onde é que podemos ver ao vivo? Então, acho que agora temos a Vossa Nossa, que eu vou fazer com o Janeiro e com o Faro. Que não... Andas muito bem acompanhado. O Janeiro esteve aqui já. O Janeiro esteve aqui, eu vi. Talentosíssimo Janeiro. Então, eu não sei se vou acertar nas datas, mas sei que... onde é que elas estão escritas? Então, estão no meu
Instagram, no Facebook, de cada um de nós. Tens isso? Eu tenho também. É um bocado contrassenso com lançar um disco e ter Instagram, não é? Pois é, pois é. Olha, então, 27 de novembro e 23 de novembro também. Que lindo. Ok. Onde? Na Casa da Música, Sala 2 e Capitólio. Muito bem. Opa, eu gosto que ele tem esta calma, não é? A gente fica a falar com ele e a falar cada vez mais baixo. Dá um abraço ao Janeiro. Vou dar, sim. O Janeiro, quando aqui teve, depois mandou-me uma mensagem às 4 da manhã por WhatsApp para dizer: Zé, pá, vamos mudar o mundo! O mundo tem que ser mudado com gajos como tu! E eu acho que o mundo se muda com gajos como tu. Tiago Nacarato, vamos voltar ao Seixal, onde, entretanto, o sol se pôs e o nosso De Soto rompante nos levou a um clube na Charneca da Caparica, que passou a ser o meu segundo clube, a seguir ao Sporting. Se calhar o meu primeiro clube a seguir ao Sporting, o Real Cavala. Vejam. Traz-me aqui um sítio onde nunca veio antes. Não. É exatamente por isso é que o trago. Real Clube Val Cavala. Exatamente. Ora viva. Nem sabia que havia. Podemos entrar. Está no melhor clube da Charneca da Caparica. Da Charneca da Caparica ou do mundo? Boa tarde. Vai ter o prazer de jogar com tacos dos melhores jogadores daqui. O meu e o dele. Precisamos alistar que os outros não valem um caracol. Estou bem? Como está? Ora viva. Está bom. Você qual é o clube que joga? Também equipado de outras cores. O senhor? Sou benfiquista. É, pá. Dê cá um só. Dois. Ele depois se vai embora, está a ver? É porque eu, quando vejo pessoas que chegam aos sítios e dizem sou benfiquista, e depois leio Coratos, pronto. Bate certo, não é? Ora aí está. I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand. Walking through the streets of Soho in the rain. Essa era a minha. Mas era para ir para a minha, pá. Pá, lamento. Parece a final da Taça dos Campeões do Real Cavala. Uma salva de palmas para o que ele queria. Aí está Joaquim numa jogada difícil agora, na vermelha, é a cor do seu afeto. Se está lá à porta, vai entrar à segunda. Está calado, homem! Também estás aí! Epá! Olha como é que ele fez isto! Hão de fazer um caldo verde sem chouriço. A quem é que sabe um caldo verde sem chouriço? O Joaquim está sempre habituado. Olha por trás das costas! Muito obrigado. Só quero dizer uma coisa, vocês logo quando virem o telejornal não acreditam numa só notícia. Bora, mestre. Bora para a praia. Temos que ir ao mar, temos que ir ao mar. Vamos às cavalas. Isto vai ser o relançar do Real Cavala. Eu vou para o presidente do Real Cavala. Adeus, pessoal. Viva o Real Cavala! Pá, eu não tocava num pau há 20, 40 anos. Pá. A sério, pá, já há muito tempo. Desde os 50 anos que decidiu dizer tudo como aos malucos e sem filtros. Portanto, como estamos mesmo na reta final, respostas muito rápidas. O Ramalhianos foi das pessoas mais importantes que conheceu na sua vida?
É um grande amigo. É um homem extraordinário? É um homem que foi muito importante para este país. Há poucos como ele? Há poucos como ele. Marcelo Rebelo de Sousa também pediu ajuda para ser eleito. Foi Vossa Excelência que o pôs a nadar no Tejo? Trabalhei com ele nessa campanha. Muito bem. A ideia foi sua? A ideia foi dele. Muito bem. Eu tive foi o trabalho de o convencer. Professor Marcelo, gostou na altura de participar? Gostei imenso e na altura o Tejo ainda se podia beber pirulitos. Agora já muita tainha, já é mais complicado. Mas gostei muito. E a ideia do táxi, de o pôr a conduzir um táxi, foi sua também? Também. Portanto, houve ali uma componente de entretenimento que vinha de um jornalismo... Não, ele foi... Respostas rápidas. Foi um ótimo candidato. Pá. Mas perdeu. Perdeu para o Jorge Sampaio. Perdeu para um homem também muito especial. Isto é muito engraçado porque quando o Marcelo me convida, ainda não havia Jorge Sampaio. Depois o Jorge Sampaio anuncia que também se vai candidatar. E você fica Eu aí. era amigo do Jorge Sampaio. Portanto, mas já tinha dito que sim ao Marcelo e não volto com a minha palavra atrás. Quando é que perdeu a virgindade? 13 anos. Quando é que se inscreveu no Partido Comunista? 16 anos. Quando é que começou a ser jornalista à séria? À séria? À séria, aos 20 anos. O que é que faz hoje? Hoje leio, viajo... Como ao caraças. Como ao caraças. E vejo muito pouca televisão, mas vejo muitas séries. E vejo atores que aprecio. Qual é a maior qualidade de um homem? Ser homem. Meu caro Joaquim Letria, foi com enorme alegria que o tivemos aqui de volta. Nestes dias agitados em que somos informados que anda aí o diabo à solta. Mas no meio da agitação deste mar de informação, andamos mais bem informados? Olhe que não, que muitas notícias ou são ou parecem para os apanhados. A vida anda muito depressa? Ou não é notícia, é conversa para nos mandarem para a cama? Será que a miséria da gente já só vale atualmente uns 15 minutos de fama? Meu caro Joaquim Letria, aposto que não sabia que isto ia acabar assim. Quando em novo ainda sonhava que tudo bem acabava, como nas aventuras do Tintim. Para quem estudou com os melhores, talvez cause alguns tremores ou até algum sofrimento. As manchetes dos jornais, os alarmes nacionais e tudo é entretenimento. Mas há sempre quem resista e mais longe da vista vá topando o que se passa. E se a verdade é como o azeite, por mais que a mentira se enfeite, um dia vai-se-lhe a graça. E o nosso Joaquim Letria, com aquela bonomia e otimismo estupendo, acredita com fervor que isto há de ficar melhor, já pior, só chovendo. Agora, a sério, obrigado por ter vindo e conversado e partilhado estas memórias e veja lá se aparece que a gente aqui agradece e gostamos muito de ouvir as suas histórias. Não merece isso. É um privilégio levar este programa até si, em nome da equipa que escreve, realiza e produz este programa e nós, os matraquilhos que apresentamos, muito obrigado. Para a semana voltamos com um convidado de excelência do Depois Vai Saber e Nada. Beijos! Sabe o que é ser do Sporting? Ser do Sporting é ser um glóbulo branco, pá. Eu já percebi, um gajo está pá. sempre em plena ascensão da derrota, justificar a derrota. Eu tenho três filhas do Sporting, que é a maior tristeza. Não, deve ser um orgulho. Um orgulho? Então não é? Minha querida, elas já dizem, mas é para trocar. Pelo Porto, pá. Pelo Porto. Que horror, pá. Que horror. Então, se é para trocar, troquem para o Benfica, pá. Hã? Benfica. Para o Porto, já não basta. Agora o que basta é... Lisboa é para onde? Hã? Lisboa é para onde? Aqui.